Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, eles, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. E, vendo, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. Assim diz a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso magnífico, magnânimo Deus, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, nós te damos muitas graças por estarmos aqui reunidos em mais um culto público ao teu glorioso nome. Estamos aqui neste culto de Natal para que publicamente, como um só corpo, possamos confessar que não há outro Senhor e Salvador sobre nossas vidas a não ser Jesus Cristo. Graças, muitas graças nós te damos. Louvamos o Senhor, glorificamos o Senhor, porque o Senhor se fez carne em Cristo Jesus. O Senhor veio a este mundo para morrer pelo seu povo, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, de onde o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. Graças te damos, glorificamos o Senhor. Desde já nós suplicamos pela tua presença, nós suplicamos pela plenitude do teu Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não somos capazes de cultuar o Senhor como devido. Nós rogamos para que, pelo teu Espírito Santo, este culto seja aceitável ao Senhor. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu confesso que hoje eu estou um pouco confuso. A cidade, de noite, reluz em luzes coloridas. De vez em quando nós estamos na rua e encontramos até mesmo ônibus, todo reluzente, de luz. Nessa época do ano, até mesmo o metrô tem vagões inteiros iluminados com aquelas lamparinas. É luz para
todo lado. Os mercados, dependendo do horário, os shopping centers estão cheios de pessoas passeando para lá e para cá, famílias andando, comprando. Não que isso seja excepcional, né? Na verdade, tirando as luzes dos transportes públicos, na verdade, mercados, shoppings, estarem abarrotados de pessoas passeando em família e comprando, não é nada excepcional. É normal até. É só que nessa época do ano, próximo do Natal e do Ano Novo, a intensidade é maior. Parece que as pessoas todas se concentram nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Na igreja, as pessoas geralmente vão viajar nessa época do ano, as igrejas ficam vazias. Os membros estão planejando ceias especiais, planejaram há muito tempo. Talvez muitos de vocês já tenham até comprado a ave natalina, né? E já estejam se planejando para a noite especial do dia 24, para cearem em família. Vocês, com certeza, já compraram os presentes das crianças. Ou não? Ainda dá tempo. De fato, o Natal é uma data especial. As crianças mal podem esperar da meia-noite, né? Para abrirem os presentes. É uma noite especial, de fato. Mas por que as pessoas agem assim nesse dia? Com tanta antecedência, se planejam, financeiramente até, para que em um único dia tudo vá bem. Eu quase esqueci que no meio de todas essas coisas é o dia em que se diz que Jesus nasceu. Esse fato é algo tão banal nos nossos dias que no meio das tarefas que demandam para esse dia perfeito do Natal, essa informação de que é um dia em que nós comemoramos a encarnação do Deus vivo na pessoa de Jesus Cristo, essa informação praticamente some, não é a nossa prioridade. Ainda mais porque a maioria de vocês viveu um ano como quis, autossuficientes, autônomos. Por isso a data em que se comemora o nascimento de Jesus, a encarnação do próprio Deus vivo, é completamente vazia. É apenas tradição. Consumismo se resume a comer e beber. 364 dias passaram ocupados com seus próprios desejos, interesses. Mal lembraram de quem Jesus Cristo é. Mas nesse dia, um dia em um ano, nesse dia nós lembramos dos presentes das crianças, dos passeios que vamos fazer, das viagens que vamos realizar, até mesmo no dia dedicado para a lembrança e a comemoração da maior notícia que a humanidade teve, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Até mesmo nesse dia nós enchemos este dia com atividades paralelas. Mas eu acho que eu estou sendo um pouco amargo hoje, né? É porque eu desconfio que Deus deve olhar para tudo isso e achar tudo uma grande abominação. O modo como o mundo se comporta durante o ano todo é coroado com um dia de Natal. Esse povo confessa a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Mas, apesar de tudo isso, eu gostaria de convidá-los a ouvir a palavra de Deus para que conheçam quem Jesus Cristo é. Ouçam o que a Escritura declara a respeito da pessoa de Jesus. E assim, não somente em um único dia do ano, concorrendo com tarefas mundanas de consumismo, relações sociais, comidas e bebidas, se resuma a sua devoção a Jesus Cristo, mas
que essa devoção a Jesus Cristo seja fruto do seu real conhecimento de quem Ele é e de tudo aquilo que Ele realizou em favor do seu povo, e que seja fruto de uma vida regenerada, de uma nova vida ganha pelo poder do Espírito Santo, para que todos os dias da sua vida, vida que tende para a eternidade, você louve a Deus, glorifique a Deus pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Deus vivo em pessoa, em carne. Versículo 1. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse tributado. E essa tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. Israel estava sob o domínio de Roma. César Augusto, na verdade, não era um nome, era um título dado a Caio Otávio, o primeiro imperador romano. Ele prosperou Roma, ele construiu uma época de paz e de estabilidade ao império. E por isso ele ordenou um recenseamento, uma contagem do povo para organizar o alistamento militar e também para a arrecadação de impostos. E desde já nós vemos que César podia ser o imperador do mundo naquela época. Mas o verdadeiro rei que governa todas as coisas é Deus. Porque Deus está por trás de todos esses eventos, movendo o próprio imperador do maior império daquela época. Ele trouxe um jovem casal, eu me refiro a Deus, por meio de César, trouxe um jovem casal que estava na Galileia para Belém. Belém, que em hebraico significa casa do pão. Versículo 4 e 5. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. José, da linhagem de Davi, era de Belém. Não fosse este recenseamento, justamente nessa época, eles dificilmente estariam em Belém, eles estariam em Nazaré. Ao que tudo indica, era lá que José morava e exercia o seu trabalho. Mas graças a esse recenseamento, José, junto com sua esposa grávida, teve de ir para a cidade de Davi. Maria também era da linhagem de Davi. E isso não foi um movimento aleatório. Aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. O profeta Miqueias profetizou que o governador de Israel, o rei dos reis, ele nasceria em Belém, nascimento que estava planejado desde a eternidade. Finalmente, algo que Deus, em sua sabedoria, havia planejado antes do tempo começar, antes do mundo existir, finalmente o dia do cumprimento, da vinda do governador do mundo inteiro, finalmente este dia havia chegado. Em Belém nasceria não somente o governador de Israel, mas sendo o descendente de Davi, ele é o próprio Senhor de todo o universo. Ele estava para vir ao mundo.
E então esse jovem casal foi conduzido a Belém para que se cumprisse os planos de Deus, cunhados desde antes do tempo. Versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. O Rei do Universo veio ao mundo, o Deus vivo, Criador de tudo o que existe, encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Luz de luz, Deus de Deus, Deus que se fez carne, pisou neste mundo. E mesmo sendo quem ele não foi deitado em um berço esplêndido de ouro, instalado em um palácio suntuoso. Ele foi deitado em uma manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, provavelmente era um recipiente para dar de alimento aos animais. O Rei do Universo veio ao mundo. Seus pais, apesar de serem da linhagem de Davi, não encontraram lugar na estalagem. Talvez porque, devido ao censo, muita gente havia chegado a Belém e não havia espaço. Ou, mais provavelmente, porque eles eram pobres e não podiam pagar um quarto. Sim, o Deus encarnado, quando nasceu de uma família pobre e foi deitado em uma manjedoura. Tão diferente da ostentação contemporânea em que nós nos cercamos de toda a parafernália de luxo para comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo. Mas esse não é o nascimento comum, e é isso que os versículos 8 e 9 nos informam, porque havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. Um anjo foi enviado para proclamar as boas novas. Um anjo foi enviado do próprio Senhor para dar a explicação daqueles eventos maravilhosos, para os quais o homem não tem olhos para enxergar. Porque Deus mesmo é retratado como um pastor que guia o seu povo. Povo que não passa de ovelhas indefesas, cegas, sem saber para onde vai. Por isso que o Salmo 23, versículos 1 e 2, o salmista, ele glorifica o Senhor. Talvez nas palavras mais famosas de toda a Bíblia. O Senhor é meu pastor, não me faltará. E de fato, Deus não faltou ao seu povo. Ele não permaneceu no céu diante da dor humana, diante da escravidão humana, diante da morte que engole cada vida humana. Ele desceu e se fez com o seu povo para ser o pastor de gente cega, surda, morta em pecados e delitos. Ele desceu para dar a vida àqueles que jazem na sombra da morte. Por isso que o salmista ele continua no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Ele não me falta, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. E essa glória do Senhor, vindo para guiar o seu povo a verdes pastos, vindo para conduzir o seu povo ao lado das águas serenas, a glória desse Senhor brilhou sobre pastores, proclamando a excelente notícia. Versículos 10 e 11. E o anjo lhes disse:
Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse menino que acabou de nascer na cidade de Davi, segundo a profecia de Miqueias, proclamado a pastores, porque o próprio Deus é o pastor do seu povo. Esse menino que acabou de nascer é o Salvador tão aguardado, cujo nascimento foi planejado pelo próprio Deus antes do mundo começar. Ele é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o equivalente grego de Messias, que significa ungido. O servo prometido pelo Senhor, pelo próprio Deus, que redimiria o seu povo do poder e da escravidão, do pecado e da morte. E o anjo está proclamando que esse Messias, esse Cristo, é o próprio Senhor Altíssimo. Finalmente, o tão aguardado Cristo, Rei de todo o universo, nasceu. Versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. O sinal dado não foi um milagre espalhafatoso. Não foi um capricho de uma divindade vaidosa. O sinal é que esse bebê seria encontrado envolto em faixas de pano e deitado num pote de dar de comer para animais. O sinal dessa maravilha que é a maior que já aconteceu e jamais acontecerá, é que o esplêndido Senhor, Altíssimo Deus, veio ao mundo em carne, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e ele foi deitado em uma manjedoura. Quem vos requereu todo esse vem e vai, meses de planejamento para comemorar o nascimento de Jesus, esvaziado de todo o seu significado, quando nos entregamos ao consumismo louco desse mundo? Quem disse que era para ser assim? Mas é a Ele, a essa criança que acabara de nascer, que está deitada numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem da cidade. A essa criança que uma multidão de exércitos celestes rende louvores e adoração. Uma miríades de seres celestes se prostram diante dessa criança, rendendo-lhe glórias. Versículos 13 e 14. E de repente, estava ali com um anjo, uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esse exército celeste, diante dessa criança, proclama glórias a Deus nas alturas, porque a resposta adequada à revelação da glória de Deus é sempre a adoração, o louvor. O que Deus requer diante da manifestação de tão gloriosa mensagem não é o nosso ir e vir, as nossas tarefas planejadas com 1 mês, 2 meses de antecedência, que nós gastemos aquilo que nós não temos para preparar uma refeição. Não é isso que Deus requer neste dia. O que Deus requer é que você renda glórias a Ele, porque Ele é digno.
E o júbilo dessa multidão é ainda maior porque a humanidade caída, condenada, que jaz sentada nas sombras da morte, não foi esquecida por Deus. O Senhor se manifestou, o Senhor encarnou para com poder redimir essa humanidade caída. Deus agiu para trazer a paz na terra para o seu povo, porque por causa dos pecados, o próprio povo, a própria humanidade se tornou inimiga do próprio Senhor. Isso por pura e infinita graça, pela tão somente vontade bondosa do Senhor. Por isso, esse também é um convite para louvar o Senhor por essa maravilha proclamada. Mas não somente em um dia, ao lado de outros afazeres que facilmente sobrepujam o significado do Natal. Não, não é só um dia, mas todos os dias das nossas vidas, hoje e por toda a eternidade. Porque a encarnação de Deus é real, é histórica. Não pode ser ofuscada pela tradição, nem pelos substitutos natalinos humanos. Nada é mais importante do que glorificarmos a Deus, porque Cristo nasceu, não em um único dia, mas todos os dias das nossas vidas. Versículo 15. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. Versículo 16. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. O sinal proclamado pelo anjo de que tudo aquilo que ele lhes proclamara era verdadeiro, o sinal é verdadeiro. De fato, os pastores encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Isso significa que a mensagem que proclamaram também é verdadeira. Que mensagem é essa que eles proclamaram? Vamos relembrar? Está lá no versículo 11. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu o Senhor, o próprio Deus. Este Cristo, este menino deitado na manjedoura, é o próprio Senhor excelso. O Salvador, o Cristo prometido da linhagem de Davi, é Jesus. Todos os que foram abençoados com os olhos para poderem ver esse milagre, essa maravilha, todos aqueles que foram abençoados com ouvidos para ouvir a proclamação do maior evento da história humana, que é a vinda de Deus em nosso meio. Todos aqueles que possuem corações para crer nesta mensagem, contemplarão o nascimento do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e farão exatamente como os pastores. E o que os pastores fizeram? Versículos 17 e 18. E vendo, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. As pessoas que têm olhos, ouvidos, corações, para que creiam no nascimento de Jesus Cristo, o Deus encarnado, essas pessoas
testemunharão Jesus Cristo. Não um dia, todos os dias da sua vida. O Evangelho não é somente para o momento de conversão, mas é o fundamento de toda a vida. Não se resume a um momento, a um dia. É uma vida nova, recebida em graça maravilhosa no poder do Espírito Santo. Assim também a alegria pelo nascimento de Jesus não se resume ao dia que nós chamamos de Natal. Jesus sequer nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. São todos os dias das nossas vidas. Versículos 19 e 20. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. O nascimento de Jesus, ouçam, o nascimento de Jesus não suscita o consumismo, não suscita o comer e beber. A prioridade não é viajar e presentear uns aos outros. Não me entendam mal, não me entendam mal. Comer, beber, cear, viajar, presentear, faz parte das nossas vidas. Devemos fazer essas coisas quando Deus nos permite fazê-las. Entretanto, o nascimento de Jesus não se resume a isso. Não tem nada a ver com isso. O nascimento de Jesus suscita o louvor nas alturas ao Deus excelso que encarnou, que se fez homem, nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, apesar de ser inocente. E justamente por ser perfeitamente inocente diante de Deus, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E após passar 40 dias com seus discípulos, ele ascendeu aos céus, assentou-se em seu trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é de lá que ele irá retornar para julgar os vivos e os mortos. E até que esse dia chegue, ele ordenou aos seus servos, os seus discípulos, para que proclamassem o seu evangelho, exatamente como os anjos, como os seres celestiais, proclamaram a maravilhosa notícia para os pastores. E Deus requer de nós que todos os dias de nossas vidas, concedidas pelo poder do Espírito Santo, vivamos em louvor, em adoração, em gratidão, porque um dia Deus se fez carne e morreu por nós na cruz. E a maravilhosa notícia não é só essa, é que este Deus que se fez carne, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e ele jurou que todos aqueles que nele crescem não morreriam, mas teriam a vida eterna. Portanto, proclamemos o Evangelho, não somente em um dia especial, mas em toda a nossa vida, ao mesmo tempo em que nós rendemos louvores, glórias ao Senhor nas alturas, porque Ele é digno. E mesmo sendo quem é, o próprio Senhor, Criador de toda a terra, Ele nasceu. Jesus Cristo veio ao mundo. Louvemos a Deus com conhecimento. Proclamemos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivamos louvando a Deus, vivendo do Evangelho e proclamando, testemunhando o Evangelho para este mundo perdido. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso, glorioso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus,
Muitas, muitas graças nós te damos, porque o Senhor não nos abandonou em nossas transgressões, em nossos pecados. O Senhor não nos abandonou em nossa morte, na condenação justa ao inferno que nós merecíamos. Mas na falta de um Redentor, na falta de justiça, o Senhor mesmo se fez carne, o Senhor mesmo veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, realizou toda a obra na cruz para nos redimir e ressuscitou ao terceiro dia. Graças nós te damos, que esta verdade possa iluminar o coração de cada pessoa, a não somente viver um só dia, mas todos os dias de suas vidas, daqui de hoje para toda a eternidade, em glórias e louvores ao seu grandioso nome. Que o Senhor nos proveja porque vivemos tempos difíceis e que o Senhor nos proteja porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem tomado conta de muitas igrejas. Guarda-nos da violência do homem perverso e que o Senhor nos traga de volta a semana que vem para que possamos cultuar o Senhor novamente, segundo a sua graça e providência. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.